Glória a Deus nas alturas. Boa tarde, boa noite, bom dia. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui mais uma oportunidade para vos trazer a palavra de Deus. Presta atenção. Aleluia. Louvado seja Deus na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Marcos, capítulo 5. O endemoniado gadareno. Louvado seja Deus. E chegando à outra margem do rio, a província dos Gadarenos, saiu ele do barco. E lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podiam prender, ou podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Presta bem atenção nessa palavra. O demônio rogou a Jesus para que não lhe mandasse para fora daquela província. E rogou-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Só até aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem aqui da palavra de Deus, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, nos chama muita atenção, porque, aleluia, aonde Jesus chega, o demônio tem que sair. Aonde Jesus chega, o demônio tem que desocupar o território, tem que desocupar o lugar. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui. O endemoniado gadareno. Então, Jesus chegou ali naquela província dos gadarenos, e ali aqui a palavra diz que havia um homem que ele era possuído por uma legião de demônios. Ele era possuído por uma legião. Imagine, se um demônio faz um estrago na vida da pessoa, imagine uma legião, e uma legião de demônio são 2.000 demônios. 2.000 demônios. Esse homem, a Bíblia diz aqui que ele, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, aleluia, foram feitas por eles em pedaços, e faziam dos grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. Andava de dia e de noite, clamando nos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aleluia. Então, esse homem de Gadara,
ele tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, cada demônio tem a sua atuação na vida da pessoa. Cada demônio atua numa área da vida da pessoa. E é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, aleluia, sobre a palavra de Deus. Este homem estava possuído por uma legião de demônios. Muitos demônios. Aleluia, louvado seja Deus. Ele era completamente dominado por espíritos malignos. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Jesus chega naquela cidade, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, aleluia, viu a situação daquele homem porque ele estava preso com correntes, preso, aleluia, amarrado, porque ele era um terror. Aquele homem era um terror para aquele povo. O povo tinha medo nem de olhar para ele, porque ele era possuído, ele era endemoniado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus chega ali, aleluia, naquela província. Louvado seja Deus. E logo o demônio que estava na vida daquele gadareno já clamou: que fazes aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Já vieste nos atormentar? Por que o diabo falou isso? O diabo falou assim: já vieste nos atormentar? Louvado seja Deus. Porque o diabo, ele sabe que vai chegar o dia final dele. O dia final do diabo é ser lançado no lago de enxofre. Aleluia. Vai ser lançado no lago de fogo juntamente com aqueles que o acompanharam. Então, aquele espírito, Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Então, Jesus disse aqueles demônios, sai dele. Estou te dando uma ordem para você sair do corpo dele. E aqueles demônios, eles se agitaram demais. E eles começaram a dizer: não nos tire da província. Não nos tire da cidade de Gadara. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Não nos tire da província. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou repetir aqui para você entender. E perguntou-lhe, ou seja, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te de que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muito. E rogava-lhe que não enviasse eles para fora da província. Louvado seja Deus. E por que o demônio pediu para Jesus para não sair da província? O demônio pediu para eles não sair da província de Gadara, daquela cidade de Gadara. Porque certamente ele iria habitar ali, ele ia sair daquele homem, mas estaria nos corpos de outras pessoas ali. Porque essa cidade dos Gadarenos é uma cidade horrível, uma cidade contaminada, cheia de pecados, bebedeira, prostituição, idolatria, feitiçaria e tudo mais. Então, onde tem essas coisas, o demônio gosta. É um alojamento para demônio.
Onde tem bebedeira, onde tem droga, onde tem prostituição, onde tem farra, onde são lugares em que o diabo habita. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que ele pediu para não lançar ele fora da província. Louvado seja Deus. E Jesus atendeu. Então vinha passando uma manada de porcos. Uma manada de porcos. E eles disseram, o demônio disse, manda que nós entremos nos porcos. Olha isso, irmãos. Eles pediram para entrar nos porcos. Então, ali diz aqui que havia um homem ali, um homem que cultivava, que cuidava de porcos, e cuidava de porcos. Só que aqueles demônios pediram assim, pede para nós irmos para os porcos. E a Bíblia diz que eles foram para os porcos, irmãos. Aqueles 2.000 demônios entraram nos porcos. A Bíblia diz aqui que, aleluia, que aqueles porcos caíram no despenhadeiro e afogaram todos. Aquele homem teve um prejuízo, aquele fazendeiro, aquele homem que cuidava dos porcos, teve um prejuízo fora do normal, fora do comum, porque ele perdeu todos os porcos. Era uma manada de porcos que ele criava, e os demônios entraram naqueles porcos. Por que nos porcos? Por que eles pediram para entrar nos porcos? Porque os porcos gostam de lama, os porcos gostam de sujeira, os porcos vivem na lama, na miséria. Eles gostam disso. Então, demônios gostam de coisa podre, demônio gosta de sujeira, demônio gosta de pecado, demônio gosta de coisa errada. Aonde tem coisa errada, tem demônio. Aonde tem bebedeira, tem demônio. Aonde tem farra, chocarrice, tem demônio. E assim por diante. Então, são territórios que o demônio gosta e ele habita. E aquele homem perdeu os porcos que criava. Perdeu. Porque eles se afogaram. Eles se afogaram. E o que me chama a atenção nessa palavra, irmãos, é que quando Jesus chega dentro de uma casa onde tem duas, 3, 4 pessoas, uma família de 10, 12 pessoas, enfim. Quando Jesus chega na vida de um ali, o demônio tem que sair. O demônio tem que sair da vida dele, tem que sair da vida dela. Porque quando Jesus chega, alguma coisa vai acontecer. Aonde Jesus entra, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus chega numa casa de 10 pessoas, se ali 3, 4, 5, 6 não for liberto, mas pelo menos um vai ser liberto. Naquela cidade de Gadara, aleluia, aquele homem foi liberto. Aquele homem foi liberto, que havia uma legião de demônio na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui para vocês que não sabem e querem aprender, louvado seja Deus, sobre alguns espíritos, alguns demônios, qual que é a sua atuação, aonde que esses demônios atuam. São uns 7 ou 8 exemplos só, porque tem bem mais, mas nós vamos trazer aqui 7, aleluia, a 8 exemplos, para você ver como que o demônio age, porque muitas vezes você está orando por uma pessoa e você não sabe qual demônio que está agindo na vida dessa pessoa, porque há uma variedade de espíritos que agem na vida das pessoas, né? Então, se você se é uma pessoa que está no vício, você precisa saber que demônio é que está na vida dele, para você saber orar, para você saber expulsar. Jesus ali, ele expulsou uma legião. Aleluia. Mas, louvado seja Deus, tem aqueles que tem 5, tem 10, tem 3, né? Então, louvado seja Deus. Eu vou passar alguns nomes aqui para você conhecer, porque conhecer é poder. Amém?
Aleluia. Eu vou passar aqui para você alguns nomes de alguns espíritos que atuam na vida das pessoas e que as pessoas não sabem. Não sabem. Então a Bíblia fala, irmãos, sobre, aleluia, o demônio que coloca preguiça. Preguiça. A Bíblia fala lá em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não tem essa palavra lá em Provérbio? Pois é. Quando Deus se refere, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ele está falando de um demônio. E o nome do demônio da preguiça, do desânimo, da falta de fé, da falta de coragem, da falta de ânimo, da falta de alegria, da falta de tudo, o nome desse demônio é Belfegor. Demônio que coloca desânimo, que coloca amargura, que coloca aversão às coisas boas e direitas. O nome dele é Belfegor. Demônio que coloca desânimo. Então, primeiro ele coloca o desânimo no espírito da pessoa, depois é seguido de uma depressão. A pessoa entra num estado de depressão, ela perde o ânimo de viver, ela perde as forças de lutar, ela perde o ânimo de se levantar. O nome desse demônio, ele chama Belfegor. O demônio que coloca ira nas pessoas, que coloca ódio nas pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. O demônio da ira, do ódio, se chama o Leviatã, que nos fala lá em Apocalipse. Aleluia, o Leviatã. Em outras passagens da Bíblia também fala sobre esse demônio. É o demônio do ódio, da inveja, da intriga. Ele se chama o Leviatã. É o demônio que coloca inveja. O espírito da inveja se chama Leviatã. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um espírito, o demônio da gula. O demônio da gula se chama Belzebu. Sabia? O demônio da gula se chama Belzebu. Pessoas que comem demais. Também é um espírito que faz a pessoa comer, sem parar e não sacia aquela fome, come. Você já viu pessoas que vivem comendo e não engorda? Já viu? Pessoas que vivem e come e levanta de madrugada, vai comer e é de manhã, 4 horas da manhã, tá comendo e come e não engorda. Essa pessoa não engorda. É um espírito, é o espírito da gula chamado Belzebu. É o nome do demônio que atua na vida dessas pessoas. E o demônio do orgulho chama Lúcifer. O demônio do orgulho, da soberba e da vaidade. Presta atenção, o demônio do orgulho, da soberba e da vaidade. Essas três coisas, quem provoca isso é Lúcifer. A soberba, porque ele foi soberbo diante de Deus, orgulhoso diante de Deus. Ele queria ser maior do que Deus, Lúcifer. Ele queria ser maior. Por que Lúcifer? Porque ele era um anjo de luz. Louvado seja Deus. Então ele coloca orgulho, soberba, vaidade, ganância, grandeza na vida da pessoa. Esse demônio, eu vou te dar um exemplo de Herodes. Herodes, ele era uma pessoa dominada por Lúcifer, porque Herodes era extremamente orgulhoso, arrogante, soberbo. Aleluia. Ele desafiou o próprio Jesus. Jesus chegou lá na cidade onde Herodes tomava conta, onde Herodes era o rei, e ele mandou um recado para Jesus, tratando Jesus como como um lixo, e diz, manda que esse daí saia das minhas províncias, saia do meu território. Então ele tratou Jesus como um João ninguém.
Jesus responde para ele, diz para aquela raposa que hoje eu passo aqui, eu estou aqui, amanhã estarei em outro lugar, pregando a palavra, aleluia, de salvação. Então, Herodes, ele era usado por Lúcifer na vida de Herodes e havia este demônio terrível, o príncipe das trevas. O orgulho, irmãos, é um sentimento de Lúcifer. A soberba, a grandeza, a ganância, a vaidade por querer ser melhor que os outros, a vaidade por querer ter mais do que os outros. Isso é regido por um demônio chamado Lúcifer, e é o pior de todos, é o príncipe das trevas. Louvado seja Deus. Então, quando você vê pessoas da natureza como Herodes, na vida dela tem Lúcifer, o príncipe dos demônios. Uma pessoa soberba, arrogante, prepotente, gananciosa, que só pensa nela. Quem está regendo a vida dessa pessoa é Lúcifer. Louvado seja Deus. O demônio que age, irmãos, aleluia, na vida financeira também é um demônio que age junto com o Lúcifer. O nome dele é Mamon, que atua na vida financeira da pessoa. Lúcifer atua junto com Mamon, que é outro demônio terrível, que é o demônio que atua na vida financeira das pessoas. Então, esses dois demônios, eles atuam na vida financeira das pessoas, ele destrói a vida financeira das pessoas. Ele destrói mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É Lúcifer e Mamon, que é outro espírito terrível, maligno, diabólico, que destrói a vida material, destrói a vida financeira das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E o demônio que atua na vida das pessoas, que bebe até se embriagar. Que demônio é esse? Todo mundo acredita que sabe, né? Que é o Zé Pilintra. É o espírito da bebida alcoólica. Bebida alcoólica que coloca, o demônio Zé Pilintra é que coloca um desejo ardente na vida da pessoa por bebida. É um demônio que age na vida da pessoa. Você já viu aquelas pessoas que bebe até cair? E quanto mais ele bebe, mais vontade de beber ele tem? Quem age na vida dessas pessoas é o Zé Pilintra. Um demônio terrível de vício. É um demônio terrível. Terrível, que só o sangue de Jesus para libertar uma pessoa que tem este demônio. Louvado seja o nome do Senhor. O demônio que atua na vida conjugal, na vida sentimental das pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. É o demônio, aleluia, que é chamado por sucumbo e incumbo. Sucumbo e incumbo. Aleluia, são dois demônios que atuam na vida, aleluia, louvado seja Deus, na vida conjugal, na vida sentimental das pessoas. E esse sucumbo e incumbo é a pombagira. A pombagira, ela age na vida conjugal, sentimental das pessoas. E não existe somente uma pombagira, são 7 pombagiras. 7. E essas 7, o incumbo da pombagira atua na vida da mulher e o sucumbo atua na vida do homem. Louvado seja Deus, na vida conjugal, na vida sentimental. Então, é acompanhado. A pombagira não trabalha sozinha. Ela tem uma manada de demônios que trabalha com ela. Espíritos. A pessoa que tem um casamento destruído por uma pombagira, não foi só a pombagira que destruiu a vida conjugal e sentimental daquela pessoa, não. Foi uma manada de demônios. Ela é acompanhada de muitos espíritos malignos que destroem a vida sentimental das pessoas.
E muitas pessoas não sabem, né? Louvado seja Deus, que são espíritos atuantes na vida da pessoa. Louvado seja Deus, que traz frieza no casamento, que traz ciúmes. A pombagira coloca ciúmes de um para com o outro. A pombagira coloca um contra o outro, começam a brigar. É o demônio da pombagira, e ali com ela tem outros demônios, aleluia, que estão agindo ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Quando o demônio está trabalhando na vida da mulher, ao mesmo tempo ela começa, o incumbo começa a trabalhar na vida do homem. O sucumbo começa a trabalhar. Então, eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos. Não é só na vida de um, é na vida dos dois. Então, louvado seja Deus, você precisa saber que demônios é que está atuando na vida sua conjugal, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida sentimental. Que demônios são esses? Porque é uma hierarquia. Para cada situação tem os demônios certos para agir. Louvado seja Deus. É uma hierarquia de espíritos. Para cada situação, para cada coisa, tem os espíritos que agem. E o pior, irmãos, o pior é que as pessoas, eu digo até mesmo os crentes, estão com os olhos tapados, fechados, e não sabem que é demônios que está agindo na vida conjugal dela, na vida conjugal dele. As pessoas, mesmo sendo crentes, mesmo estando dentro da igreja, mesmo orando, mesmo buscando, estão com os olhos tapados e não sabem que são espíritos que estão agindo na vida conjugal. Coloca frieza, coloca ciúme, coloca de um para com o outro, coloca aquela desconfiança na vida de um e de outro. O diabo, ele é tão maligno, ele é tão satânico e terrível, que ele faz, quando ele está agindo na vida do cônjuge, ele faz um deles ver o que não tem. Você sabia disso? O demônio faz. Eu vou dar uma situação aqui, por exemplo. O marido está chegando do trabalho. Olha o que o demônio faz. O marido está chegando do trabalho. Ele vê a esposa dele no portão conversando com uma pessoa ali, um conhecido, uma conhecida, uma vizinha, né? Ele vê ela conversando com uma pessoa. Aí o que o demônio faz? De longe ele vê aquela cena. Olha o que o demônio faz. Olha o que a pombagira faz. A pombagira distorce a visão dele. Quando ele olha para a esposa dele conversando com a vizinha, vamos supor, ou com uma amiga, né, que foi visitar ela, há muito tempo que não via, foi ali visitar ela. Olha o que o demônio faz. O demônio, quando o esposo de longe vê elas duas conversando, ele distorce a visão dele e mostra para ele que é um homem que está conversando com a mulher. O demônio distorce a visão do marido e mostra que é um homem que está conversando com a mulher dele, com a esposa dele no portão. E ele vê aquilo, isso já está. E quando isso chega a acontecer, o demônio já está atuando dos dois lados. Ó. Então, ele vê um homem conversando. O diabo distorce a visão da pessoa. Aí ele chega e ele fala assim: com quem que você estava falando? Com quem que você estava conversando? De longe, eu vi que você estava conversando com um homem. Aí a mulher fala para ele assim: não, eu não estava conversando com a minha amiga, minha conhecida, veio aqui em casa e ela estava saindo, ela já estava indo embora e eu estava no portão me despedindo dela. Ele disse: não é, você está mentindo, porque eu vi, era um homem que estava conversando com você. Irmão, sabe por que isso acontece? Porque o diabo distorceu a visão dele, Satanás está agindo ali, distorcendo a visão dele para que eles se separem, para que haja briga. Você já ouviu casos assim? Porque eu já presenciei casos assim, de pessoas ter uma visão distorcida das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E a pombagira, ao mesmo tempo que ela trabalha na vida do homem, ela está trabalhando na vida da mulher.
Quando acontece isso, a pombagira vai lá, junto com o outro demônio do ódio, que é o demônio, o Leviatã, que é o demônio da ira, né? Da inveja, dos ciúmes. Ele vai lá e coloca. Aí ele coloca um ódio no coração da mulher, porque o marido está acusando ela de uma coisa que ela não fez. Tá compreendendo? Tá compreendendo como Satanás trabalha? Satanás trabalha assim. Ele tem as equipes. O diabo não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe de funcionários. E eu costumo dizer que, aleluia, quando Satanás não vem, ele manda seus empregados. Quando Lúcifer não vem, ele manda os secretários dele. Eles não trabalham. E são assim, ó, tá? Então, é isso que acontece na vida de muitos casais. O diabo vê, por exemplo, a mulher tá. O marido tá tomando banho. O marido tá tomando banho. E a mulher atende uma ligação lá de uma pessoa, de alguém, de cartão de crédito, atende uma ligação, tá lá conversando no telefone com uma pessoa. O marido saiu do banheiro e fala assim, com quem que você estava falando? Não, eu estava falando com a mulher da telefônica, a mulher ligando aí, oferecendo isso, coisa de telemarketing. Aí ele fala, não, mentira sua. Você está mentindo, porque eu ouvi a voz de um homem. Já aconteceu isso com você ou com alguém, aleluia, que você conheça? Não, eu ouvi a voz de um homem, você estava falando com um homem. Não, eu estava falando com a moça ligou, telemarketing, oferecendo cartão, coisa de telefone, eu estava falando com uma moça. Não, eu ouvi a voz de um homem. Sabe quem faz isso, irmão? Satanás. É a pombagira que faz isso. Ele ouve a voz e o diabo distorce a voz da pessoa na voz de um homem. O diabo ele se transforma em anjo de luz. Então ele faz o marido dela ver uma voz de homem no telefone. E vice-versa. A mulher, aleluia, louvado seja Deus, vê o marido conversando com alguém, com um amigo, com um parente, né? Com alguém do trabalho, alguém. Não, eu escutei a voz de uma mulher. Não mente para mim. Você estava falando, era com uma mulher. Aí o marido, não, mulher, você tá doida, tá maluca. Eu estava falando com o João lá do meu trabalho. Que mulher que nada, eu estava falando com um homem. Para com isso, tá ficando louca? Aí começa o desentendimento, porque a pombagira agiu na vida da mulher para entender tudo errado. Ela distorce o acontecido para causar briga, para causar contenda, para causar confusão no meio desse casal. E tem um monte de casal por aí, crentes evangélicos, que não percebe que é o demônio, que é Satanás que está fazendo essa ruaça toda. É o diabo que faz isso, irmãos. Ele distorce as coisas, ele distorce a visão natural das coisas e mostra aquilo que ele quer mostrar, porque ele quer separar o casal, ele quer separar, ele quer dividir. E por que Satanás quer separar? Porque a família é a constituição de Deus. Então o diabo faz, ele vê, e assim há muitas situações dentro da família. Satanás distorce a realidade e mostra uma coisa que não é. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui onde eu moro, aconteceu uma situação assim, que a mulher, ela estava num determinado lugar e o homem jurou de pé junto que ela estava conversando com alguém. E a mulher não estava conversando com ninguém. Ela estava parada no ponto de ônibus. E ele passou de ônibus e viu ela no ponto de ônibus. Ele passou e viu ela no ponto de ônibus. E ele jurou que ela estava falando com alguém. E o que ele estava vendo? Ele estava vendo era a pilastra do ponto de ônibus. E o diabo fez ele ver um homem. Irmãos, o diabo é terrível. É terrível.
Ele é maldito mesmo, ele é maligno. E muitos crentes, por isso, irmão, que eu trago esses assuntos aqui, porque o que me chama atenção é de ver tantos crentes, irmãos, dando lugar ao diabo. E diz lá em Louvado seja Deus, a palavra do Senhor, diz lá em Tiago, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele entra. E o que tem de casais dando lugar ao diabo, o que tem de casais dando lugar aos espíritos da pombagira, dando lugar a essas coisas, louvado seja Deus. E esse lugar pode ser de várias formas, telefonema, vozes, acontecidos na madrugada. Você pensa que é uma pessoa, não é demônio, é espírito. É espírito mandado, porque a pombagira, ela não atua sozinha, irmãos. Ela tem uma manada com ela, de espírito, atuando. Louvado seja Deus, aleluia. Isso é para você aprender, se você não quer, aleluia. Louvado, se você quiser aprender de Deus. E a última coisa que eu quero falar aqui, aleluia, louvado seja Deus. O espírito que atua, o demônio que fecha as portas. Demônios que atuam nas portas. Portas financeiras, portas espirituais, ministério, portas, aleluia, da saúde. Enfim, em todas as áreas de portas, quem trabalha é o tranca-rua. E o tranca-rua, esse demônio tranca-rua, é um dos piores demônios abaixo de Lucifer, é ele. Ele é maldito, maligno e terrível, o tranca-rua. O tranca-rua ele tranca as portas. Ele tá incumbido de trancar as portas. Ele tranca encruzilhada, todo trabalho de encruzilhada que você vê, que você fica sabendo, pode saber que foi o tranca-rua. Ele tranca a encruzilhada, ele tranca o caminho, ele tranca as portas, ele tranca tudo na vida da pessoa. Então você precisa saber qual é o problema que você está tendo, qual é a luta que você está enfrentando, qual é o problema que você está enfrentando, que espírito é. Você precisa saber para poder você saber orar. Para você saber orar e repreender, porque como Jesus chegou ali e perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Então Jesus, por que será que Jesus perguntou? Jesus não sabia que era uma legião? Sabia. Jesus sabia que ia se deparar com uma legião de demônios, mas mesmo assim ele perguntou. Mesmo assim Jesus perguntou. Por quê? Para a gente saber, para nós saber qual é o espírito que está atuando ali. Qual é o espírito que está atuando ali? Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que enquanto a pessoa não tem conhecimento de Deus, não é crente, ela carrega aí um demônio, 2 demônios, 3 demônios, enfim, cada um de uma natureza. Só que quando a pessoa é crente, esse demônio ele é retirado. Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa se entrega para Jesus Cristo, quando ela aceita Cristo como seu Salvador, esses demônios é retirado da vida dela. E ali começa uma limpeza espiritual na vida da pessoa. Compreende? Só que Jesus limpa todo o território, ele vai limpando a vida da pessoa, sentimental, material. Deus vai limpando o terreno espiritual, que é a vida da pessoa, que é o coração da pessoa. Ele vai limpando. Aleluia. E, por final, ele coloca o Espírito Santo. Só que quando a pessoa se desvia da presença de Deus e volta para o lamaçal do pecado,
volta para a lama, volta a fazer, a beber, a fumar, a jogar, a se prostituir. Quando a pessoa volta, antes ela tinha, por exemplo, um demônio. Quando ela faz isso, que ela não quer mais Deus, não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber da palavra, então aquela casa fica vazia. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, em Lucas, que ficando essa casa vazia, volta a habitar nela mais 7 demônios. Presta atenção. Antes a pessoa tinha um. Então, quando acontece isso, vai habitar na vida daquele desviado, daquela pessoa que abandonou Cristo, volta a atuar mais 7. Então fica 8. Fica 8 demônios na vida da pessoa. 8 demônios fica na vida de uma pessoa desviada. Uma pessoa que se afastou, que voltou para a droga, que voltou para o vício, que voltou a praticar as coisas do mundo, voltou para o samba, voltou para as músicas satânicas. Então, tinha um, aí vem mais 7. Mais 7 para atuar na vida daquela pessoa. É por isso que o desviado mesmo, né, que eu tô falando, ele não tem força para voltar por conta das forças malignas, terríveis que ele tem sobre a vida dele, o desviado. Porque tem mais 7 demônios atuando na vida dele. Então, esta é a palavra, irmãos, de ensinamento. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 7, aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nos fala aqui em Marcos capítulo 7, aleluia, que a mulher cananeia tinha uma filha, né? Eu já vou encerrar o vídeo. Aleluia, espero que você tenha entendido a mensagem deste dia. Então a mulher cananeia, ela tinha uma filha. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, em Marcos 7, aleluia, louvado seja Deus. Deu um culto aqui da força, né, irmão? Tá acabando a força aqui. Aleluia, acabou a energia. Mas louvado seja Deus. Não vai dar para nós ler, mas eu vou... Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a mulher cananeia, ela tinha uma filha. A filha estava endemoniada. Estava possuída por um espírito. Então a mulher cananeia fica sabendo que Jesus está ali naquela província e louvado seja Deus, a mulher cananeia vai até Jesus e diz para ele: Senhor, eu sei que eu não sou digna, eu sou uma cananeia de Ciro Fenícia, eu sei que eu não sou digna, porque eles não eram dignos de participar das mesmas bodas como os filhos, né? Então Jesus disse para ela assim: o que tenho eu contigo, mulher? O que tenho eu contigo? Aleluia. Não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas ela se humilhou e ela disse: Senhor, tem misericórdia da tua serva. A minha filha está em casa terrivelmente endemoniada, está possuída por um espírito. Senhor, liberta a minha filha. Aleluia, louvado seja Deus. Porque os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus, vendo a humilhação daquela mulher, disse: mulher, diante das tuas palavras, vai, a tua filha já está liberta daquele espírito imundo. E diz a palavra que ela voltou e quando chegou em casa, a filha estava completamente liberta. Então, meu querido, minha querida irmã, há muitas coisas na vida de pessoas, da nossa família, da nossa casa, enfim, de muitas pessoas que são espíritos atuando. Aleluia, é preciso a presença de Jesus Cristo entrar para libertar aquela pessoa. É necessário Jesus entrar. Quando Jesus entra, o demônio tem que bater em retirada. O demônio tem que sair. Seja ele demônios aleatórios
ou seja, demônios territoriais, porque tem demônios que nem a cidade de Gadara, irmãos. Por que a legião falou para Jesus assim, não nos manda para fora da província? Ele disse isso, recapitulando lá, voltando atrás, ele disse isso porque eles eram uma legião que atuava de demônios territoriais. Eles atuavam naquela província, era um território deles. Então são chamados de demônios territoriais. E por eles serem demônios territoriais, eles pediram a Jesus que não mandasse eles para o inferno, que lançasse eles nos porcos. Louvado seja Deus. Está compreendendo, irmãos? Então tem o mundo espiritual, irmãos, é muito, muito mais real e muito mais eficaz do que você pode imaginar. Muitas vezes você olha assim e você fala assim, não, é porque ela é desse jeito, não, é porque ele é desse jeito, não é não. É espírito, é demônio atuando. E olha, sem contar, irmãos, que demônios territoriais, eles têm as horas certas de agir. Jesus amado, tem de misericórdia. Demônios territoriais, eles têm as horas certas de agir. Tem demônios que agem ao meio-dia, tem demônios que agem à meia-noite, tem demônios que agem às 6 da manhã, e assim por diante. Os demônios, eles têm a atuação deles, né? Uns são à noite, outros são durante o dia, outros é meio-dia, outros é meia-noite. Quando fecha o horário de meia-noite, aqueles demônios começam a agir. Outros, quando chega ao horário de meio-dia, não diz lá no Salmo 91, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão. Então, é por conta desses demônios que atua à noite. Demônios que atuam na madrugada, demônios que atuam ao amanhecer. Então são demônios territoriais que têm horas marcadas para eles agir. Compreendeu? Você pode até fechar os olhos e ignorar essa parte. Mas eu falo para você, esta parte é tão real quanto você está me vendo aqui. Ao vivo, estou ao vivo. Você está me vendo ao vivo aqui? Pois é, essa parte espiritual, o mundo espiritual dessa natureza, das trevas, é tão real quanto. É real. Você já viu aquelas pessoas que sofrem, vamos colocar aí, que sofrem dor de cabeça? A pessoa sofre uma dor de cabeça e é somente, ou seja, é a partir daquele horário. A partir daquele horário, a pessoa começa a sentir dor de cabeça. Um demônio territorial. A partir daquela hora, se você prestar atenção, que hora que te dá essa dor nas costas que você sente, essa dor na coluna que você sente, é um espírito que atua naquele horário. A partir daquele horário ele atua. Então você precisa saber para repreender no nome de Jesus. Precisa conhecer, para repreender no nome de Jesus. Presta atenção, analisa. Tem coisas que acontecem a partir daquela hora. Deu aquela hora, começa a acontecer aquilo. São demônios territoriais que atuam nas horas marcadas. Compreendeu? Eu espero que eu tenha conseguido. Está caindo água aqui, irmãos. Está chovendo para valer. Louvado seja Deus. E teve corte de energia 3 vezes, 4 vezes, né? Louvado seja Deus, mas estamos aqui encerrando esta live para a glória de Deus. Então aprenda, aleluia, o teu casamento, como é que está o teu casamento? Tem espíritos lutando, você tem que saber como orar, repreender, fazer jejum e repreender o espírito da pombagira. Aleluia, os espíritos, não só da pombagira, mas todos os demônios que lhe acompanham, que agem junto com ela. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta, pode deixar a pergunta aí nos comentários, que na medida do possível, nós vamos explicar para você, nós vamos falar para você.
Amém? Se você tem alguma dúvida, aleluia, a respeito dessas coisas espirituais, deixa aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus e que a luz de Deus te traga fé, confiança e certeza de que o nome de Jesus Cristo pode destruir toda potestade, seja ela qual for. Amém? Que Deus te dê a graça e o poder de vencer as obras espirituais do inferno no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.